muito bem-vinda, Raquel. Nossa, que apresentação demais, obrigada. Não tem como não se emocionar. Muito obrigado pela sua presença, obrigado Felipe que está aqui também no estúdio, veio acompanhá-la. Era mais fácil ter vindo de bicicleta, né? Jaguariúna para cá, vocês teriam chegado mais cedo. O Felipe, não sei, mas você talvez, Sim. né? Eu teria ido a muito mais lugares de bicicleta, mas o meu marido fala assim, não, calma, segura um pouco. Com certeza eu teria vindo pedalando. Cara, isso te fascina, o fato de A bicicleta proporciona essa autonomia, que eu não acho que nem outra modalidade que não seja motorizada proporciona, né? Você conseguiu pedalar 1.000 quilômetros, você consegue pedalar 300, você consegue pedalar 80, você consegue pedalar distâncias que a pé fica mais difícil de fazer, embora seja possível, mas te dá um pouco dessa sensação de que se o carro quebrar aqui, eu consigo ir até lá de bicicleta. Com certeza. Você tem essa sensação também? Tenho essa sensação. A minha realidade é um pouco difícil, assim, para eu me locomover, ter a bicicleta como meio de transporte, porque na minha realidade eu levo meu filho na escola, busco, né, levo para fazer isso ou aquilo e tal. Eu tenho a loja que eu sou parceira, que é em Campinas. Muitas vezes vou de bicicleta, mas o horário é muito restrito. Então, a minha locomoção ainda é muito de carro mesmo, né? Uhum. Mas a bicicleta, para mim, é muito para quebrar limites e barreiras. Ainda é um âmbito muito de desafios. Não é o meu meio de transporte, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Mas o fato de você saber que você tem perna dentro, né, que você tem força dentro de você e tem pernas para poder se deslocar 60, 40, 80, 100, 1.000 quilômetros. Tipo, por exemplo, uma viagem, para mim a melhor opção é cicloviajar. Então, a gente encosta o carro e vai conhecer lugares de bicicleta. Uhum. Isso, a bicicleta tem essa função para mim, de deslocar e conhecer lugares através dela. Uhum. Entendi. Legal. E você se recorda quem é que te ensinou a andar de bicicleta? Total. Nossa, essa foi uma história muito legal. A Carol Furriela, triatleta, você conhece? Sim. A Carol Furriela. Você treinou com ela, né? Treinei com ela. Uhum. Eu vim da corrida, aí troquei de assessoria porque queria começar a fazer o triatlon. E aí eu conheci a Carol e ela me ajudou a calçar a sapatilha, me ensinou a trocar um pneu. Então, na nossa primeira aula, ela falou pra mim uma coisa que me marcou, me emociona muito até hoje, quando ela me viu pedalando. A gente teve a nossa primeira aula. Ela falou assim, nossa, eu tô impressionada, você nasceu pra pedalar. Ela falou isso pra mim. E aquilo ficou marcado. E eu não tinha... Caramba, o que ela viu que ela falou isso? Ela falou assim, nossa, você nasceu pra pedalar. Ela falou alguma coisa, acho que ela imaginou que eu ia ser muito mais crua, e eu realmente nunca tinha pegado num guidão drop, não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas eu acho que ela já viu alguma força ali, diferente de quando uma pessoa inicia. Eu não sei, a gente pode perguntar isso pra ela. Carol, agora você tem a missão de nos contar, porque você falou isso. E aquilo ficou marcado, assim, né, pra mim, né. E depois... No decorrer do tempo que eu treinei com ela, isso também ficou muito marcado, porque eu queria só saber de pedalar. As outras duas modalidades, quando eu iniciei no triatlon, eram meio que uma desculpa para estar no endurance, porque o triatlon né, esse desafio, essa coisa. Eu não tinha entendido que o que eu amo de verdade, o que eu amava de verdade, é o desafio, é chegar mais longe, essa coisa de quebrar o impossível. Então, na verdade, foi só... As outras duas modalidades estavam ali, mas o que eu gostava mesmo era pedalar. Uhum. Elas estavam ali para mostrar que o que você gostava mesmo era pedalar e o endurance. Mas eu me referia a andar de bicicleta. Quem que tirou as rodinhas? Não sei se a tua época era já de push bike. Eu andava com a bicicleta do meu irmão, uma Aro 29 já, desde pequena. Acho que com 8 anos eu já andava com uma Aro 29, uma mountain bike dele. Nunca tive, assim, minha família, meus pais não tinham uma renda, assim, que sobrava muita grana para dar muito luxo. A gente brincava com o que tinha, assim, e tal. E principalmente quando eu fui lá pro sítio, né, que com 10 anos eu fui morar em Promissão, né, no sítio. A gente comprava bicicleta simples, eu nunca tive, assim, bicicleta de rodinhas, eu já fui logo usando as bikes que tinham ali da família, dava.
E não tinha muito isso, não, né? Como é o meu filho agora, né? A gente já estragou. Agora ele foi da 12 para 20, para 24, pra 20. Não tinha isso. A gente aprendia na marra. Nada como ter um patrocinador de bicicleta, né? Que te ajuda nessa missão, verdade. que é uma missão custosa, né? Com certeza. Raquel, vamos começar falando... eu vou querer voltar a esse assunto da tua transição, né, da corrida para o triatlon e depois a descoberta dessa doença autoimune que você foi aconselhada a escolher uma modalidade só pela também convidada de endorfina, né, doutora Fernanda Lima, e uma médica super competente. Como é que tem sido? Me chamou muito a atenção, eu fui no teu Instagram até o primeiro post, né, normalmente eu consigo ir, no teu eu consegui até o primeiro post. E foi uma mudança muito radical de vida em pouco tempo, né? Você começou a correr quando o Bernardo estava já com quase 2 anos de idade, ele ia entrar numa escolinha, aí você ia ficar com um tempo mais ocioso. A gente passa aquele primeiro momento, né, muito dedicado ao filho, que precisa, o ser humano demanda isso, né? Você não pode largar igual um cachorro, né? Você é veterinária, sabe? Sim. Igual um cavalo, né? Que já sai da barriga da mãe, já sai andando. Sim. Então ele demanda, mas isso tem sido muito comum entre muitas mulheres convidadas aqui do Endorfina, em casa mesmo, eu tive exemplos disso e tal, na família, de repente a mãe que está dedicada a esse cuidado maternal, de repente começa a perceber que tem vida, né? Quer voltar a ter vida, quer voltar a se olhar no espelho e se sentir bem, né? Fazer as unhas e poder se desgrudar da cria sem relaxar o cuidado. E foi aí que você então resolveu correr. Então não faz muito tempo isso, 2018, né? Dezembro, novembro, no finalzinho de 2018. Aí de repente você passa pela corrida, fez 13 meias maratonas, de repente você entra no triatlon, fez até provas de distância de meio Ironman. Aí você começa no ciclismo em 2021, quer dizer, foi ontem, 2021. E você já mergulha de cara, né? Porque de 2021 para 2023, esse currículo, que não é todo o teu currículo, né? Porque senão ia passar aqui meia hora falando de todas as suas conquistas e tal. Mas, cara, você foi com muita sede ao pote. Tua vida mudou radicalmente, né? Claro que mudou em casa também. Mas eu quero saber como você está vivendo essa mudança radical de uma mulher que era sedentária, mãe, e de repente, volta com tudo e mergulha para vencer o Biking Man, né? Vencer a Cross Andes, que foi agora no final do ano passado. Cara, como eu disse anteriormente, quando a gente é recém-formada e tá com todo o gás de render e trabalhar, né? A gente canaliza a nossa energia em algo. Pelo menos eu sou assim. Eu canalizo a minha energia em algo. Eu sei das minhas funções biológicas, que é cuidar do meu filho, da minha família, administrar o meu lar, que eu acho isso uma profissão que não é falada e é muito fantástica. Só que, e a Raquel e o pessoal? Isso fica esquecido, mas a minha vontade, a Raquel Feroz aqui dentro de mim, ela continuou vivendo esses 2 anos desde que meu filho nasceu, né? Até eu canalizar isso para algum lugar, que foi o esporte, que era a minha realidade, o que eu podia fazer, porque meu filho ainda estudava meio período, então assim, eu não tinha como assumir um grande trabalho, porque era um bebê ainda, né, e tal, enfim. A nossa condição me permitia me doar mais para essa educação, essa primeira educação, infância, mas eu sentia muita falta de me redescobrir aquela identidade, de poder render em algo. Isso, para mim, render em algo sempre foi algo muito importante, sabe? Nesse um ano e pouco que eu fiquei, assim, me dedicando 100% ao outro, minha autoestima caiu, eu engordei. Assim, eu não tinha muito uma... Por mais que a maternidade é maravilhosa, né? Só que você vive para um outro serzinho ali, né? Então, assim, eu sentia muito falta de mim, sabe? Então, quando eu voltei, quando eu corri, eu me lembro, foi em dezembro, minha primeira corrida. Dezembro de 2018. Foi uma corrida de 6 km. Eu não tinha treinado nada, eu já não fazia nada quase. Eu estava acima do peso. Quando eu corri, terminei aquela corrida, foi como se eu tivesse uma injeção de ânimo. E falou assim, você tá viva, né? Vai, faz isso que tá dentro da tua realidade e te fez se sentir mulher,
um ser humano novamente, me fez render, sabe? Isso para mim é muito importante. E, enfim, e aí eu me redescobri nisso, me canalizei, como você disse mesmo, com o pé muito baixo, todas as minhas energias em render no que eu estava fazendo no momento, que era, para mim, sempre foi, não é um trabalho, eu não sou atleta profissional, mas a minha seriedade com o meu treino, com o que eu faço, é como se fosse o meu trabalho. Então, é isso. Essa é uma modalidade uma modalidade não, esse é um tipo de pessoa que está cada vez mais notória, principalmente por conta das redes sociais, né? O amador que se dedica quase que profissionalmente, ou profissionalmente, só não é profissão porque não recebe dinheiro com aquilo, né? Eu não me sustento com o que eu recebo, né? Não tem como... Mas tem muita gente que não se sustenta também com a profissão que tem, né? Às vezes tem isso também. Mas isso tem se tornado cada vez mais comum, ou pelo menos a gente sabe disso hoje com muito mais... enfim, a gente sabe mais disso, né? Talvez isso já existisse antes, mas hoje em dia é muito comum, né? O amador, que gera, inclusive, dependendo da roda de discussão, gera polêmicas, né? Mas... você sempre foi intensa, assim, nessa vontade? Você mencionou, até anotei aqui, a Raquel Feroz. Você sempre foi assim, dessas mulheres, tipo... sei lá, que vai com tudo, é 8 ou 80? Assim, eu sempre falo, eu só paro se eu cair de lado. É realmente isso pra mim, assim, porque... não tem segundo plano no que eu faço. Não tem. Pra mim não existe isso. Por isso você se dedicou à maternidade em tempo integral? Acertou com o Felipe e falou, cara, eu prefiro me dedicar ao Bernardo. No começo, na verdade, foi mais assim... mais a vontade do Felipe. Pra ele era importante, assim, eu sempre trabalhei, eu fui morar sozinha com 17 anos, então sempre me virei, né? Eu vim, minha família ficou em Promissão, eu fui pra Jaguariúna fazer faculdade, então... não era algo assim tão comum pra minha pessoa ficar sem ter uma atividade, né? Mas eu senti dentro de mim que aquilo era... na verdade, assim, a maternidade mudou tudo na minha vida. Foi como se eu realmente descobrisse para o que eu vim na Terra, sabe? Foi uma coisa muito bonita que aconteceu comigo, mas eu fui aprendendo isso aos poucos, sabe? Só que, aí tá, nesses primeiros anos eu achei que isso me completaria, mas... depois que isso foi passando, eu senti falta da Raquel, né? Então, foi mais ou menos assim, né? Assim, essa história. Legal. E o processo de você decidir, depois de ter conversado com o Felipe e tal, tipo, não vou ficar só de licença maternidade, ou vou ficar de uma licença maternidade por tempo indeterminado. Não, foi meio conturbado, fácil? Não. Como foi? Porque fugiu, assim... totalmente do nosso meio. Assim, na minha família não tem nenhum esportista. Agora tem, depois que eu comecei, né? Meus irmãos e tal começaram. Mas, e também lá em casa, assim, na realidade do Felipe, da nossa família, do que a gente tá há quase 10 anos junto. Então, na época ali, com 6, 7 anos de relação, eu nunca tinha falado pra ele, olha, eu vou, sei lá, viajar, vou treinar com um pelotão, sabe? Assim, isso tudo foi um processo. Mas que foi muito grande da parte dele também, porque ele viu o quanto aquilo me fazia bem e o quanto aquilo faria bem pra nossa relação, não só como marido e mulher, mas como mãe. Porque uma mãe feliz faz um filho feliz, dá uma educação de qualidade. E não adiantaria nada ele ficar me fechando em um círculo que não me faria feliz, né? Então, a gente foi muito maduro nesse ponto, assim, e foi lidando até que hoje ele me dá um maior trabalho pra ficar na roda desse homem. Então, eu converti ele também. Então, foi um processo. Não foi muito fácil, não. Foi difícil. Foram, assim, longos anos até entender... que eu, como mulher, ele se preocupa muito com a minha segurança, que eu passaria também hoje, né, na realidade, dias pedalando, né, que ele só conseguiria me acompanhar através de um ponto de GPS que é na tela, né, por exemplo, nos rastreadores via satélite. Isso é difícil para ele também, sabe? Então, não foi muito fácil o caminho. E como é que foi tua infância, ou a segunda infância lá em Promissão, adolescência? Eu vi que não é tão pequeno, né? Eu dei uma olhada no Google, são Promissão. 42 mil habitantes, não é uma cidadezinha de 10 mil. Mas, de qualquer maneira, é bem diferente de São Bernardo do Campo, né? Ah, sim. Na verdade, Promissão é uma cidade muito simples. A cidade mesmo, eu acredito que tem em torno de uns 12 mil habitantes. A cidade, a zona rural lá é muito grande. Por exemplo, a minha mãe mora a 17 quilômetros da cidade.
o sítio dos meus pais. Então, são pessoas muito humildes, são comunidades que um se ajuda o outro, né? Meus pais, por exemplo, vendem... agora ele tirava leite, por exemplo, não tira mais, mas ele vende ovos, aí chega a vizinha que vende frango, aí minha mãe tem verdura, ela doa para a vizinha, e é assim, é uma realidade de uma comunidade que para muita gente que não conhece, né? Muita gente não conhece, né? Por exemplo, quem nasceu e foi criado em grandes metrópoles, não tem noção de como eles se ajudam e como é isso, né? Aham. Mas foi muito legal. Eu me lembro que desde de pequena, a gente quando eu tinha férias escolares, eu já passava meses lá. Eu passava minhas férias lá, né? No sítio dos meus tios e tal. Até então, quando meu pai se aposentou e fomos morar todos para lá, né? Eu, minha mãe e meu pai. Porque meus irmãos já eram maiores, já trabalhavam, então eles ficaram na região do ABC, né? Uhum. Mas foi uma infância muito proveitosa, assim. Eu realmente fiz tudo que eu queria fazer, sabe? Lá eu descobri minha paixão por animais, né? Que foi... Foi lá, eu ia perguntar. E então, assim, eu montava cavalo, eu fazia provas de cavalo. Depois eu fazia... Sabe, assim, eu tinha oportunidade de ser, no momento, quem eu queria ser. Eu sempre fui muito livre. Isso foi um motivo de muito atrito entre a minha família, que é muito tradicional, né? Então, eu queria fazer tal coisa, eu ia até o final, assim. Minha mãe, até hoje, ela é um pouco brava comigo, porque ela fala, ela não gosta do que eu faço, do ciclismo, porque ela tem medo, né? Natural. Uhum. E aí, enfim, eu sempre fui muito intensa, assim. Então, eu queria fazer a prova de 3 tambores. Eu que comprei legal. um cavalo, eu montei uma pista de treinamento na minha casa e eu fazia tudo isso, porque meus pais não eram muito assim, não, filha, vai com calma. Uhum. Eu fui, sei lá, até na cidade, peguei um ônibus, fui na cidade a 150, que era Bauru, fui lá, conheci meu cavalo que eu queria comprar, comprei, voltei, porque eu tinha as minhas economias. Então, eu sempre fui muito assim, eu vou fazer tal coisa, eu quero e eu vou fazer, sabe? Uhum. E desde a infância. Que legal. Você conhece o Pedro Morgante, você participou de uma live com ele. Sim, o Pedrão. Você sabe que o irmão dele faz prova de tambor, super profissional, e o sobrinho dele, o menino, o Andrezinho, já é quase campeão. Nossa! Nós temos a família do Felipe, né? E foi onde eu me formei e trabalhei. Eles têm uma farmácia veterinária, a maior do Brasil, que atende só equinos, né? A Nutrivete só atende equinos. Então, provavelmente, a gente vai puxar no cadastro, eles vão ser clientes de lá. Vem lá, vai Morgante, pode procurar, Morgante, André Morgante. Isso legal. Aí. Caramba, que legal, cara. É uma prova super interessante, né? É, muito interessante. Assim, depois que a gente é um pouco mais da causa de cuidar dos animais, a gente compreende que o mundo equestre é um pouco cruel, mas tudo bem. Existem boas pessoas, né, assim, que cuidam e tudo mais. Aí eu me desliguei um pouco disso e quando eu me formei, mas até eu me formar, até eu iniciar o meu trabalho, eu mantive o meu cavalo aqui em Jaguariúna, eu trouxe ele pra cá, eu treinava. Você participava de provas assim com alguma frequência? Festivais, eu não sei o nome? Super. Mas, você andava tipo de cowboy, assim, de bota? Super, nossa, suja de barro, na verdade. Não, era muito cowboy, assim, muito. Que legal. Cowboy não, né? Cowgirl. Cara, que legal, Chapéu. Raquel. Que legal, cara. Puxa vida, que surpresa. Sim, nossa, eu era apaixonada por cavalo. Hoje foi minha primeira... Na verdade, olha só, eu andava de skate, agora que eu tô lembrando disso. Depois que eu andei de skate, aí eu mergulhei de cabeça no cavalo, que foi que me deu a minha formação, né, tudo. Porque eu vim pra cá, pra Jaguariúna, né, porque a faculdade de Jaguariúna é muito forte em equinos. E eu queria trabalhar com cavalos. Você disse que trabalhou um pouquinho, né? O teu negócio não são os cachorros. Porque no começo do teu Instagram tem muito post de cachorro. Mas eu levo no veterinário, se precisar, que eu não entendo muito, não. São muitas espécies. A gente tem que se especializar em algo. E minha especialização sempre foi em cavalo. Sempre foi em cavalo. Por conta dessa paixão que eu vivi muito de cabeça, né?
E depois, na realidade, é um esporte bem caro, né? Para manter o cavalo, não tinha muita necessidade. Para manter um animal, para você tem que estar em cima, cuidando, tem que realmente valer o investimento. E com a rotina de trabalho, eu já não estava mais conseguindo tanto. Você trocou o cavalo por uma bicicleta? Não, ainda não. Ainda não, eu era totalmente sedentária. Ô, Raquel, mas voltando aqui aos cavalos, só para terminar, por que mulher tem esse negócio com cavalo? Acho que pela liberdade, né? Pela liberdade. Você... É estranho falar, mas dominar um animal daquele e cavalgar e... Eu tive muita oportunidade de não usar o cavalo só dentro de pista, né? Eu saía nos sítios, sabe? Eu tocava gado, né? Quando meu pai tinha o sítio, sabe? Isso tudo é muito gostoso, é empoderador, sabe? Então, eu acredito que por isso, sabe? Muitas mulheres gostam desse esporte. E os cavalos têm alguma coisa também de diferente, de especial, que eu já fui levar minha filha para andar a cavalo, né? Minha filha tem 7 anos, um pouquinho mais velha que o Bernardo, mas já fui levar minha filha para andar a cavalo e em alguns lugares aqui em São Paulo, e tem horas que eles recebem pessoas com algum tipo de deficiência, Sim. né? Autismo e tal, Sim. e o cavalo de alguma maneira calma, né? Sim. O que será que é isso? Você por acaso faz ideia ou você arrisca dizer? Olha, o cavalo primeiro que eu acho que é uma grande responsabilidade você ter um animal e cuidar dele, né? Eu acredito muito... Tem alguns segmentos dentro da equitação, né? Que você chega lá e você tem o cavalo pronto, só para você montar, e que é muito legal também. Mas você ter uma responsabilidade de cuidar de um animal, principalmente para crianças que têm essas necessidades, né, especiais, é muito rico, assim, sabe? O meu filho, ele faz salto agora, ele tá fazendo... Uau! E aí ele começou a fazer agora acho que em abril, mais ou menos, de 2023. O salto que ele deu... Sabe, da personalidade, da confiança, de estar em cima de um animal, de ter a responsabilidade, porque a gente estimula isso. Porque se deixar, chega lá, o cavalo tá pronto, é só ele pegar, não. Ele dá banho, ele trata. Então, ele entende que ele, tão pequeno, tem uma responsabilidade tão grande, fora da parte cognitiva, que ali em cima do cavalo, ele tem que ficar como em cima da bicicleta. Aonde você olhar... é ao seu volante. Então, ele aprende tudo aquilo com os comandos, sabe? Com tudo. Então, envolve muita coisa. A parte emocional, cognitiva, sabe? Então, deve ser por isso que é um sucesso, assim, no tratamento de crianças e que também... legal. Acho que no empoderamento de mulheres, né? E pessoas. A equitação, né? Caramba, que legal. Não sabia disso. Bom, e provavelmente... Eu arrisco dizer que isso te deu muito também da tua habilidade sobre a bicicleta, né? Além de você ter andado de bicicleta muito na infância, numa cidadezinha pequena, você ter esse traquejo, ainda mais numa prova de tambor, né? Que exige habilidade, velocidade, comando e equilíbrio pra caramba. Muita adrenalina. Então, para quem por acaso não sabe, né? Dá uma pesquisada no Google, prova de tambor, para entender o que é. A gente não precisa explicar aqui. Mas eu nunca tinha visto, até ver o André ali na fazenda do Pedrão fazer a prova, eu nunca tinha visto, eu não tenho contato nenhum com cavalos. E fiquei fascinado, cara, com a velocidade, com a agilidade, com a destreza que tem que ter para cumprir aí os 3 tambores. Prova, né? Bom, e está explicado então por que você foi fazer veterinária, né? E você começou a trabalhar com cavalos, né? Eu ia perguntar isso, por que foi trabalhar com cavalos, né? Aliás, específico, né? tenho um amigo que foi meu treinador de polo aquático há muitos anos, que ele foi uma época treinador de cavalo de corrida. Nossa, jockey. Treinador de cavalo de corrida. Não, treinador físico. De treinar o condicionamento físico do cavalo, sabe? Cavalo na esteira, cavalo na piscina. Legal. Que legal. Ele estava fascinado, ele passou a estudar e tal. Ele estava fascinado quando ele me contou, porque, cara, é uma máquina, né? O cavalo é uma máquina fantástica, ainda mais para quem está acostumado a treinar o ser humano, né? Uma outra realidade, né? É verdade. Bom, aí você casou, foi trabalhar no Trivete, conheceu o Felipe, casou, né? Pronto, aí começou a correr. E aí o que eu queria voltar no que você falou agora há pouco.
foi a corrida do Rosa que eu descobri no teu Instagram, Sim. que você correu em dezembro, e você escreveu o seguinte na legenda, você correndo lá. Sempre desejei, faltava coragem, e agora eu não vou parar, cada um tem a sua chegada. Vou chorar. Gente, Isso. eu não acredito, você fez eu me emocionar aqui. Ô, Raquel, queria que você falasse dessa legenda. Me lembro como se fosse ontem. Olha lá. Eu tava sentada no sofá, e aí eu me senti viva de novo. Peraí, dá uma pausa aí. Peraí, isso a gente corta, Tá bom. corta. Aí eu me senti viva de novo quando eu cheguei em casa. E aí eu falei pra ele, agora eu não vou mais parar. Porque eu me senti viva de novo. E aí foi a mágica, foi a chave. Foi essa. E esse sempre quis, mas faltava coragem. Sempre desejei, mas faltava coragem. Eu acho que eu sempre quis... Eu acho que eu sempre quis fazer algo com que eu me identificasse realmente, assim, me sentir... eu sempre procurei meu lugar no mundo. Foi uma coisa meio difícil pra mim. Na minha adolescência, eu queria fazer algo e minha mãe tem uma criação religiosa muito rígida, né? O meu pai também sempre foi muito fechado. E aí eu sempre quis coisas e nunca fui muito aceita. E aí, quando eu fui correr, né? Que eu me encontrei naquilo, no esporte... E aí eu acho que esse sempre quis veio daí, sabe? Agora eu vou ser quem eu quero ser, sabe? E foi uma corrida de 6 quilômetros, se eu não me engano, em Jaguariúna. Foi em Campinas. Campinas, né? Não é que você estava, sei lá, em Berlim, foi fazer a maratona Não. de Nova York, né? Você estava numa corrida trivial do lado da tua em casa. 45 minutos, os 6 quilômetros. Mas o que você viu naquela corrida, né? Que fez você... né, se emocionar como você se emocionou aqui e que fez você, então, nunca mais largar o osso, né? Você só foi mudando, né, de modalidade, mas, assim, você virou, de fato, né? Você me mandou na tua apresentação, por isso que eu parafraseei você aqui na introdução desse episódio em algumas frases. Você se tornou uma embaixadora desse estilo de vida de fazer esporte, né? Você quer incentivar mais mulheres, principalmente no ciclismo, que hoje é a tua ferramenta aí enfim, de alcance, né? Mas o que você sentiu ali? O que você viu que você falou, cara, não quero mais largar disso, eu quero sentir isso toda hora? O que me motiva é o desafio. O que me motivou naquele momento também foi o desafio. O desafio, para mim, é algo que me move, me move. Não importa se eu vou ganhar, não importa se eu vou perder, não importa se eu vou concluir ou não, mas o desafio faz meus olhos brilharem, assim, com toda a minha alma, assim. É muito forte. E não importa, e aí a tua frase, né? Por isso que eu coloquei também, não importa a linha de chegada, cada um tem a sua linha de chegada, né? Não importa se são 45 minutos ou se são 60 e poucas horas, né? 97 horas. Você fez o Biking Man. Bicicleta? Bom, no ano de 2022, eu concluí 132 horas. Olha lá. Que você foi fora do tempo, foi, né? Mas, enfim, a mensagem legal é essa, né? Não importa se você está ganhando a Cross Andes ou se você está terminando uma prova de 6 km em 45 minutos. Para você, o que pegou é isso, é você estar sempre se desafiando. A gente não pode ser hipócrita e falar que ganhar não é legal. Eu sou competitiva e, assim, tem uma parte da minha vida muito interessante. Não sei se a gente vai chegar lá, mas... Vamos chegar agora. Vamos lá. Qual é a parte? A parte de que quando eu tive que opinar por das três modalidades que eu fiquei com o ciclismo, eu mergulhei de cabeça, mas no sentido errado, porque eu queria competir. Eu queria competir, eu sempre fui muito competitiva, e aí eu tive que trabalhar muito isso, porque ser competitivo, lidar com a competição, são coisas diferentes. Você ter suporte emocional para lidar com derrotas ou não render do jeito que você gostaria, é um negócio muito difícil, requer amadurecimento e, no meu caso, teve que ter suporte profissional. Tive que aprender com terapia, com mentoria. Porque, pra mim, uma derrota era algo... Eu entro tão de cabeça nas minhas coisas que foi algo... Não sei, eu não sabia perder. Eu ficava muito mal. Então... E perder significa o quê? Significava o quê? Não render do jeito que eu queria. Assim, tá. Na época, é como se eu tivesse canalizado toda a minha energia de render
que se resultasse em tinha que ter um resultado positivo. Só que não é. Hoje eu entendo que não é isso. Demorou um pouquinho, mas não é isso. Como se o atleta vive de resultados. Como se eu tivesse que encher um saco de troféu para ser alguém. E não é isso, sabe? Mas na época, para mim era isso. Principalmente quando eu comecei a ir muito bem no ciclismo, que aí eu entrei na seletiva das meninas da Lulu Five. Aí depois eu fui convidada para entrar no pelotão de mulheres lá da Pedal Power. Então, para mim, isso era algo assim. Não, eu tenho que render, eu tenho que ganhar, sabe? Para ter minha identidade afirmada, assim, né? Era como se fosse o meu trabalho ali. Então, eu tenho que render. E isso foi uma avalanche, me fez muito mal emocionalmente, porque eu não tenho histórico de atleta, eu nunca fui atleta. E não, você está falando de 2021 para cá, quer dizer, tudo aconteceu anteontem, né? Não, é muito... E assim, como eu sou muito intensa nas coisas, eu pus muita energia nisso. Então, eu fazia a prova... Olha só, olha como a minha família foi muito compreensiva comigo. Eu fazia a prova todos os finais de semana. Eu competia, eu tava competindo, aí foi 2021 e 2022, se eu não me engano. Eu competia muitas provas, sabe? Eu vivia uma rotina de atleta mesmo, sabe? Fazia treinos à risca no TP, que tinha que estar exatamente os números batendo, assim, era uma coisa de louco. Só que não foi sustentável pra mim, psicologicamente, sabe? Porque, primeiro, eu não conseguia nem render o que eu tava preparada em números, assim, sabe? Em números eu não conseguia entregar, porque eu tava com o psicológico que eu tinha que entregar, que eu fui concorrer, fui correr agora eu não lembro o ano disso, acho que foi no final de 2022, talvez. Acho que foi, não, mentira. Foi no final de 2021. Eu fui fazer o campeonato paulista, né, de ciclismo de estrada. Passei mal no meio do campeonato. Eu tive um mal, que eu não conseguia respirar na última volta, porque eu tava, assim, era um pico de estresse tão grande que eu tava vivendo, que foi minha virada de chave. Aí eu parei a prova, o meu marido me levou pro hospital, porque eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada. Aí acharam que eu estava tendo uma parada cardíaca, algo do tipo. Fiquei internada na UTI, fazendo uma bateria de exames 3 dias, assim. Cara, foi virada de chave. Eu falei, não quero isso pra mim. Não é isso. Não é possível que eu tenha que usar o meu dom. Porque, de verdade, pra mim isso é um dom. Eu não treino há 20 anos pra ter a performance que eu tenho hoje. Não pode ser pra isso. E aí foi... Não, e outra, você começou porque você adorava. Porque eu perdi o prazer de andar de bicicleta, sabe? Ofuscou totalmente. Eu não tinha um prazer. Eu tinha que sentar na bicicleta pra entregar números, sabe? Eu perdi totalmente a vontade de andar de bicicleta. E aí foi quando eu falei, não, assim, não dá mais. Não dá mais pra sustentar, na minha realidade, como família, porque eles tinham que ficar indo e vindo em todos os lugares comigo. Foi um ano que quase a gente não fez nada. Eles só ficavam atrás de mim pra ir pra baixo e pra cima. E aí eu falei, também não tá saudável psicologicamente. Eu me perdi de novo. Então, vamos voltar. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar na bicicleta pra pedalar. Foi aí que eu comecei a fazer os ciclismos de longa distância. Eu sentava na bicicleta e só avisava, vou pedalar de tal. Aí começou 150, 200, o que? Eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero sentar na bicicleta pra ser feliz. E aí eu consegui render. Que foi esse currículo que você falou. Foi quando eu consegui render. Porque eu vivia de verdade o que eu tava fazendo, sabe? E o que você acha, né, já que já passou e você superou essa fase que do lado de fora tava legal para quem tava vendo, nossa, ela anda pra caramba, ela anda pra caramba, ela anda pra caramba, mas você não estava satisfeita. O que você acha que levou você a cometer esse erro, esse exagero? Comparação. A gente se compara muito com as outras atletas. Na época eu estava inserida em um contexto de equipe. Então a gente é instigado a se comparar, a render. Se você não render, você tá fora, sabe? E ninguém te avisou isso? Tipo, alguém do pelotão, alguma amiga? Tipo, nossa, Raquel, vai com menos, vamos com menos, tá tudo bem se você não... Não, era o contrário, sempre foi o contrário. Olha, nunca foi assim. Cara... Você sempre mais, tem que fazer mais, você tem que render, né? Não sei, pelo menos no meio que eu tava inserida. Raquel, eu pedalo há muitos anos, né? A minha história é completamente diferente da sua, né?
Eu já estou há muitos anos nessa. E na época que eu era profissional e tal, eu era super competitivo e tudo mais, mas é engraçado, né? Porque é mais fácil falar hoje, passados tantas décadas, mas eu não sei se tinha tanto essa pressão de todo mundo, porque todo mundo era muito pouco, né? Você tinha 3, 4, 5 pessoas, aí você viajava, participava de uma prova de triatlon, encontrava todo mundo lá, daqui a 2 meses você tem outra prova, aí que você ficava sabendo dos outros. Até então você não tinha como ficar sabendo. Eu arrisco dizer que essa é uma das desvantagens das redes sociais hoje em dia, da internet, né? De uma maneira geral, as redes sociais também, porque aí tem o Strava, que você, né? Quem tem perfil aberto, você vê, aí você abre o Instagram, e o Instagram, mesmo que você não queira, ele começa a te bombardear, né? Através dos algoritmos com aqueles posts das pessoas que você segue ou que você pode seguir. Você era também muito... ligada nas redes sociais? Você disse que adora ficar navegando na internet para ver bicicleta, equipamentos e tal. Demais. Eu encho meu carrinho de coisas que eu nunca vou comprar. Eu pesquiso muito. Mas você usava, principalmente naquela época, muito essas redes sociais também para ficar olhando os outros? Sim, muito. Então, aí que eu falo que chega uma maturidade, né? Eu não sei se o atleta profissional ou se os outros amadores viveram o que eu vivi, mas pelo menos, eu não tinha um emocional maduro para lidar com aquela pressão, sabe? De render. E, na verdade, às vezes nem era isso que o time ou a empresa gostaria. Eu sei que eu me cobro muito. Eu sou muito dura comigo, sabe? Então, é muito mais meu, assim, eu acho que eu não sabia lidar com aquilo. E a comparação é muito ruim. E aí entra as redes sociais, né? Que aí, nossa, tal pessoa entrega isso, você não entrega. E aí Mas nunca ninguém chegou para falar isso para você? Pô, chegou? Já, você precisa dar trabalho, senão não tem como você ficar, sabe assim? Então, assim, era uma coisa real. Não tinha essa assim, não, tudo bem se você não for bem. Não era lifestyle. A gente tava ali pra dar trabalho, pra andar rápido, pra ser falada, sabe? Então... E aí, quando eu tive esse mal aí, que eu passei, né, não foi muito bom, eu falei, caramba, se eu morresse, que as pessoas iriam lembrar de mim? Tipo, o que eu fiz? O que eu contribuí, sabe? No final das contas, você não teve nada no coração. Deve ter sido ansiedade, estresse. Foi, eu acho que parece que eu tive uma labirintite de tanto roer os dentes, eu sei que eu tava num negócio assim, um pico de estresse que eu não conseguia... Não, foi muito ruim, foi algo muito... Eu sei lá, acho que pode ser uma crise de pânico, eu não sei o que eu tive. Não fechou nenhum diagnóstico, sei lá. Sei que foi bem ruim. E você nunca mais teve? Nunca mais tive. E que pra mim a doença é horrível, porque a minha doença autoimune, ela tá muito ligada ao meu estado emocional, né? Se eu tô com um pico de estresse muito alto, ela volta a ser reativa, né? Porque a gente controla ela fica lá quietinha, não me ataca. Só que se eu tô numa fase muito estressante, ela começa a atacar. Eu tenho dores no quadril, dor no joelho, meu joelho incha do nada, sabe? Eu tenho cansaço extremo. Então, até com isso, eu também tive que tomar um pouco de cuidado, né? Mas, então, assim, aí aquela foi a virada de chave, assim, pra mim. Porque foi uma frase que daí deu um pico de uma história de... Vamos entrar nesse meio polêmico. Companheiros de equipe com questão de doping e tudo. Aí todo mundo é santo. Ai, tá bom, nunca cobramos nada e tudo bem. Nada não se resume a troféus e tudo mais, mas sempre se resumiu a troféus. Aí eu falei assim, nossa, caramba, eu não quero estar inserida nisso, sabe? Eu fiquei... falei, não, isso não é pra mim. Eu não comecei por causa disso e eu não quero continuar por isso. Eu quero contar outra história. Não é essa história que eu quero contar. E aí eu fiquei com isso muito forte em mim. Tipo, eu vou encher um saco de troféu. E aí eu vou olhar pra trás e quem vai ter sido a Raquel? Sabe? Isso ficou em mim. Não é isso que eu quero entregar pro mundo. Não é isso, sabe? O que eu vou ter contribuído? Se eu parar de ganhar, eu vou ser quem? Ninguém? Então eu não vou ter uma história pra contar. E aí foi a minha virada de chave, sabe? Aí que eu falei, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais competir, provas curtas. Eu não quero mais fazer isso. Aí eu comecei a treinar e fazer longas distâncias. Aí eu fui inserida para bike gravel,
Que aí eu descobri o ciclismo de aventura, né? Que é o autossuficiente, que a gente leva tudo na bicicleta e tudo mais. E aí eu me identifiquei muito com isso, porque eu podia passar a minha mensagem de que eu, Raquel, uma mãe, uma pessoa totalmente atípica, poderia fazer algo bom, legal para mim e para a sociedade, levar o empoderamento, levantar essa bandeira de que as mulheres têm sim que se sentir bem, se cuidar, tem que sair, né, do lugar, enfim. Mas sem render, porque não estava fazendo bem para mim. E, de verdade, acho que o número de pessoas que se identificam com uma pessoa que só ganha é muito menor do que o atleta amador. Então, se eu queria deixar uma mensagem positiva para o mundo, eu acho que esse contexto que eu estou inserido hoje é muito mais saudável para que as pessoas entendam que elas também podem fazer, dadas as proporções, né? Do que só encher meu saco de troféu lá, minha prateleira. Isso para mim não fazia mais sentido, sabe? É curioso, né? Porque já conversei com alguns psicólogos esportivos, né? Psicólogas, né? A psicóloga do Bruno Fratos, da Ana Marcela, a psicóloga do Avancini e agora recentemente a Aline Wolff, que é da psicóloga da Rebeca, entre outros. E ouvindo você falar, dá a impressão que eu estou conversando com uma campeã olímpica aqui, porque os relatos são muito parecidos. Acontece isso com a gente. É muito estranho. E não, então, eu assim... Eu não sou campeã olímpica, mas eu estava Exato. inserida num contexto de treinamento muito intenso. Assim, nada me tira da cabeça que esse é uma doença, um efeito colateral das redes sociais, cara. Eu também acho. Assim, eu vejo as pessoas... E eu tenho presenciado, eu não posso citar nomes, não faz sentido aqui, mas eu tenho presenciado um movimento de algumas pessoas que eu acho que vai ser cada vez mais comum. Você é mais uma aqui que eu não sabia, que é o amador, que se dedica absurdamente e às vezes destrói casamento, destrói profissão, destrói a saúde, né, tanto física quanto psicológica, e que agora estão pegando mais leve e enxergaram isso, né, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo, enxergaram isso e falaram, não, deixa eu dar um passo para trás, eu vou mudar o meu foco, porque o esporte é maior que isso. Exato, não, e é contraditório, porque se você é um amador, né, por que você acorda todo dia para pedalar, para correr, para nadar, para fazer qualquer coisa? Porque você gosta. Exato. Você não tem obrigação, puxa, não preciso estar aqui em campo hoje, porque senão eu não vou ganhar meu salário no final do mês. Exatamente. É completamente diferente, né? Eu preciso cumprir um certo calendário de provas da UCI, senão eu não ganho meu salário, que está no meu contrato. Completamente diferente, né? Mas as pessoas acabaram, né? E é legal você ter essa dedicação, mas quando a dedicação te faz mal, cara, é muito contraditório. Então é legal ouvir você falando isso, porque fica alerta para quem estiver ouvindo, e é legal você contar isso, é a primeira vez que você participa de um podcast, né? Você já falou um pouco disso em outros lugares? Esse era um ponto importante que eu queria falar aqui, porque eu vejo que muitos atletas amadores, eles se cobram demais em render e perdem a vontade a essência de fazer. Por que você está fazendo aquilo? É para ganhar o ou é porque você curte o vento na cara e, enfim, enfrentar um perrengue do Biking Man de tantas horas, né? Sim. Cara, é uma mensagem muito forte que fica aí de lembrança também, de recado aí para quem estiver ouvindo e para pessoas que às vezes o ouvinte conhece, né? Que estão exagerando na dose. Cara, não faz sentido. Cada um tem os seus motivos, eu entendo, eu respeito, mas assim, se faz mal é porque não está sendo legal. Não. E aí cada um sabe se está fazendo mal ou não, ou aos amigos mais próximos, aos familiares. Então, não teve ninguém que falou, foi você que, né, ali depois de ter passado por esse susto, ter ficado na UTI e tal, foi você que falou, cara, tem alguma coisa errada. Demorou para você descobrir isso? Ou você já vinha recebendo sinais, ou já tinha conversado com o Felipe e de repente, cara, tá exagerando, faz tempo que a gente não vai ao cinema, ou você dorme toda vez que a gente vai ao cinema? A reclamação sempre foi assim, eu não vou viajar a lugar nenhum que eu escolho, é sempre o lugar que as suas provas escolhem. Não, e sempre com bicicleta, né, meu? Foi engraçado essa mas veio, vinha dando sinais e você não estava enxergando, ou de repente foi ali mesmo, depois de saída do hospital? Vinha dando sinais desde que eu tive a descoberta da doença autoimune, porque eu já estava num pico de estresse muito grande de treinamento. Quando eu entrei no triatlon, eu já entrei de cabeça, né? Porque, tem que... Cara, 4 treinos no dia, nossa...
Raquel, tá fazendo algo muito maneiro, sabe? Assim, então vamos fazer. Então eu já vinha daquele negócio de me dedicar ali. Ali eu já tava estressada, né? Então aí quando eu tive o primeiro sinal, que foi a doença autoimune, que até a Fernanda falou, eu aconselho escolher um desses, que a gente vai levar de uma maneira mais leve. Eu nunca ouvi ela, sempre fui pé baixo, sabe? Assim. E aí, enfim, ali eu já tive meu primeiro sinal. O meu segundo sinal foi muito mais sério, que foi quando eu tive esse pico de estresse absurdo, porque eu queria ser campeã paulista de estrada, de qualquer maneira, treinei o ano todo pra ter aquele resultado. E aí, na última volta, eu tava na fuga com mais uma outra menina, eu fui subir e simplesmente apaguei. Eu passei mal. Eu não conseguia respirar, sabe? Foi um negócio tão estranho. E quando eu tava lá no hospital, e passou um filme na minha cabeça. Eu deixei meu filho em casa, meu marido estava desesperado, ninguém sabia o que eu tinha tido um infarto, o que é. Falei, caramba, né? Sempre os meus exames estavam todos ok, né? A Fernanda, a gente sempre foi bem rigorosa. Na época era ela que cuidava de mim, né? E não é mais hoje, mas na época ela cuidava. Então tava tudo bem. Ainda ela entrou em contato com o médico, olha, tá tudo ok fisicamente, tudo. E ali foi minha virada de chave, assim, né? Eu falei, nossa, caramba, eu tô perdendo a minha vida nisso, sabe? Em vez de me dar a vida, me dar um bom propósito. E o que realmente faz sentido na minha vida, que é a minha família, eu tô deixando tudo pra lá, sendo que por conta de comparação e de render, e na ganância de ser alguém ou ser melhor, enfim, sei lá o que era, eu tô deixando as coisas passarem. Então, ali foi minha virada de chave. Ninguém nunca me falou. Então, graças a Deus, eu descobri ali que eu poderia ser mais do que um saco de troféu, sabe? Isso foi forte pra mim. E na corrida, você chegou a passar por esses momentos também? Não, porque eu corria muito mal. Eu era muito lenta. Meu pace era tipo... não, gente, não tô falando mal, não. Mas, assim, competitivamente, eu tinha um pace muito ruim, assim, né? Então, assim, eu me satisfazia a quantidade de quilômetros e não a rapidez com que eu corria esses quilômetros. Por isso que eu corri, sei lá... Foram 13 maratonas, 13 meia maratonas no primeiro ano de corrida. Nossa senhora, meu. Foi, então assim, eu sempre queria, sabe? Eu botava uma meta na minha cabeça, que aquilo ali me fazia bem, porque eu vou falar pra você, a endorfina é um negócio que vicia. Foi muito intenso, assim. Então, quando eu falava assim, não, quero mais uma. Eu cheguei a correr 3 meias maratonas em um mês. Sabe, assim, com diferença de... A gente viajou bastante, né? Nossa, pra eu poder correr, assim, né? Foi uma coisa muito doida. Até lá, acho que meu marido já falava assim, essa não tem muito juízo, mas já tinha tido filho, era constituído família. Eu falei, não, agora eu vou ter que aguentar mais um pouco. E no triatlon? Porque o triatlon tem essa coisa que é naturalmente exagerado, né? Porque você tem a desculpa, a necessidade, o pretexto, não, preciso treinar. Não, eu preciso treinar, não vou sair aqui do trabalho, não, mas vou dar uma treinadinha antes de voltar para casa. Não preciso acordar cedo, não posso dormir tarde, porque amanhã tem que... Tem que treinar. É muito. O triatlon teria sido um perigo para você, eu vou te falar, viu? Foi. No começo foi um perigo muito grande. Financeiramente também foi um perigo grande no começo, né? E você queria ter feito Ironman? Você estava seguindo esse caminho? Eu estava inscrita para 2 meio Irons, mas aí foi no ano da pandemia. E aí eles não tiveram. Aí teve o virtual, que foi que eu fiz, e depois a gente teve um no final do ano com o time da Carol. Eu acho que foi no final do ano, eu fiz mais um meio. Foi assim, mas não foi oficial. Não, mas assim, a tua ideia, independente da pandemia ou não, assim, você estava objetivando ir para uma prova de Ironman em algum momento. Sim. Eu estava inscrita, né? Eu só não fiz porque foi no ano da pandemia. Entendi. Aí depois eu tive toda essa questão da descoberta da doença, e aí a doutora escolhe um desses, então não deu tempo de eu fazer. Você, assim, o pouco tempo que você teve vivendo com os triatletas e tal, lá da assessoria da Carol, você deve ter curtido, porque, cara, aí junta um monte de gente junta que gosta exatamente desse exagero, né? De treinar, de falar de equipamento, de render, de training peaks. Muito. Exato, você disse tudo.
E aí você escolheu, então, a hora que a Fernanda falou, olha, melhor escolher uma modalidade, você foi para o ciclismo. Fui pro ciclismo. Eu vou falar só um pouquinho de Natação não era a tua praia. Não, eu não sabia nadar. Não sei até hoje, eu nado bem mal. Mas assim, dava pra entrar e sair da água, sobreviver, não saía entre os últimos. Depois eu recuperava um pouco na bike, depois eu, sei lá, mantinha ou atrasava na corrida. Uhum. Não era nada performático, assim, né, Uhum. de grande maneira, como é no ciclismo, né, pra mim. E aí, quando eu decidi sair do triatlon, né? Foi um pouco traumático, porque quando a gente tá inserida nesse mundo de tantos treinos e tantas coisas, a gente não quer largar disso. E aí eu troquei de assessoria, aí eu fui com a Thalita pra Pix, aí eu fiquei um tempo com ela, que foi quando eu mais rendia em números, sabe? Assim, mas não conseguia refletir isso emocionalmente em pista, em prova e tal. E depois que eu saí desse contexto de render, quando eu tive toda essa questão que eu fui hospitalizada e tal, eu conheci a Mel, que é a minha treinadora, já a gente tá há 2 anos juntas. Uhum. Ela soube fazer essa leitura minha. Nossa, ela é muito. Não posso falar dessa palavra. Ela é muito. Ela sabe fazer assim, ela sabe entender a minha cabeça de um jeito que nem eu sei entender, sabe? Assim. Uhum. E a gente teve os melhores resultados juntas. E eu vou falar pra você, em números, não tô igual como eu era antes. Mas na pista, né, pra o que eu faço hoje, cara, eu tô muito bem. Porque a minha cabeça tá leve, sabe? E eu não sei de onde que eu tirei isso. Eu acho que foi a Mel que fez isso comigo. É o melhor dos mundos, né? Sim. Porque você consegue render, que te sacia também essa vontade. Sim, exato. A física, a endorfina Uhum. e a vontade de ganhar, que é legal ganhar, né? Quem diz que não é legal tá mentindo. Não. Mas sem o peso, né? Sem carregar aquele fardo de ter que fazer isso para ter o resultado é consequência. Uhum. E isso também é super comum aqui no Endorfina, as pessoas dizerem aí, né, do outro lado do microfone da mesa, que a hora que relaxam, que esquecem, que não se cobram, aí que tem os melhores resultados, né? É mágico, é exatamente isso. Quando a gente esquece que a gente foi lá pra competir ou render, na verdade é o flow. Quando a gente tá dentro do estado de flow, você consegue entregar 100% do seu corpo, da sua mente. É um negócio maravilhoso, sabe? Assim, que por muitos anos eu não conseguia fazer isso. Depois eu consegui. E aí, como é que você se transformou nessa ciclista que estava a fim de pedalar as distâncias, né? Fazendo esses brevês e tal. E, de repente, né, no ano de 2022, você perde o tempo do Biking Man. Quer dizer, você terminou a prova, mas terminou fora do prazo. E, de repente, você se torna essa... ciclista apressada, né? Não dá para dizer que é velocista, mas é uma ciclista super apressada que ganha o Bike Man, ganhou a Cross Andes, quer dizer, precisa fazer a prova com pressa, não dá para fazer selfie toda hora. Não dá nem para pegar no celular, gente. Olha lá. Não é competir Caminho da fé, né? Sem parar. Esse foi o meu desafio mais difícil da minha vida, foi o caminho da fé, sem parar. Foi. Peraí que eu já vou contar isso. Foi quando eu tive esse mal, e aí quando eu veio pro Brasil algumas modelos, eu tava inserida em outra marca do que eu tô hoje, né, de bicicletas, e aí houve a possibilidade de trabalhar um nicho, que é o gravel, e aí eu apresentei um projeto e foi aprovado, e aí eu trabalhei quase um ano e pouco com esse segmento dentro da equipe lá que eu estava. E aí, ok, foi assim que começou. Só que eu ainda estava um pouco inserida em provas curtas, render, mas um pouco entendendo que talvez esse não seria o caminho com que eu teria mais felicidade, né? Então, saí desse contexto da estrada em 2022. Eu mergulhei de cabeça nessa modalidade, gravel e longa distância. Foi em 2022, no começo já, logo de começo. Então, mas você estava numa pegada de fazer as coisas mais tranquilas, né? Sem essa coisa da competitividade mais de ganhar. Mais ou menos ainda, não era assim, tão tranquilo. Eu entrava em provas de gravel, eu ainda queria ganhar muito, assim, diminuir um pouco. Eu tava caindo na realidade, foi um processo, sabe? Tava caindo na realidade ainda, de que eu não precisaria render pra ser alguém, sabe? E aí, quando acabasse, eu não teria histórias, sabe? Assim,
Então, tava num processo ali ainda. No primeiro semestre de 2022, eu ainda tava que eu ia ganhar, eu ia entrar no Bikeman, eu tinha que ganhar, eu ia fazer isso que eu tinha que ganhar, sabe? Assim. Só que não tava maduro ainda. Ainda não tava. Tava tomando... O baque mesmo foi no Bikeman. Quando eu falei assim, cara, eu não consegui entregar o que eu treinei muito o ano todo. Mesmo assim, eu não tava na pilha de cobrança comigo mesma. Tava um pouco, mas... sabe, estourar o tempo do Bikeman, sabe? Pra mim foi algo assim, putz, eu treinei, eu tinha perna, sabe? Por que assim, que você estourou o tempo? Porque aí eu entendi que tinham várias habilidades. Uma prova de ciclismo de longa distância, principalmente essas provas autossuficientes, ciclismo de aventura, são várias aptidões. Não é só, principalmente para competir. Você tem que estudar sobre equipamento, tem que estudar muito bem a rota, tem que ter estratégia. Eu não digo nem planejamento, porque isso muda muito, né, durante a prova, porque tem clima, tem condição de chuva, calor, enfim. Tem muita coisa que muda no meio da prova, não dá sempre... Mas você tem que conhecer o mapa, conhecer os lugares que você vai poder ter apoio. E isso eu não sabia. Eu só tinha a minha perna para pedalar ali, sobrando na época, sabe? E aí, enfim, eu tive que criar essas aptidões. Aí foi quando o meu ano, que foi esse ano de 2023, que foi uau! Porque eu juntei essa aptidão física, que eu tenho muito forte de conseguir completar os desafios, com o estudo e as aptidões que eu preciso para completar uma prova dessa. E eu estudei pra caramba. Nossa, eu me dediquei demais. Assim, nossa... esse reflexo do resultado desse ano não foi à toa, eu trabalhei muito para isso, sabe? E não foi só fisicamente, não, foi estudando mesmo, aprendendo a ler rotas, porque eu era muito ruim nisso, eu não sabia ler rotas, eu não sabia planejar uma prova, eu não sabia, sei lá, o melhor equipamento. No primeiro Bikeman, minhas coisas encharcaram no primeiro dia de prova, já não tinha mais nada seco. O Bikeman de 2022 foi aquele que choveu? Foi. Absurdamente. Foi esse. E aí, então, passa 5 dias em cima de uma bicicleta, isso requer detalhes e, assim, não é só aptidão física. E eu não tinha isso. Eu nunca tinha passado mais do que 2 dias em cima da bicicleta. Então, foi uma avalanche emocional pra mim, assim. Nossa, demorou uns par de meses, assim, pra eu poder lidar com aquela derrota pessoal, sabe? E aí, eu catei tudo aquilo que eu tinha passado, assim, eu falei, eu vou ter orgulho de mim. Esse ano vai ser o meu ano. Eu vou catar tudo que eu tô remoendo aqui pra esse Bikeman. E eu vou ter orgulho do que eu vou entregar. Se eu vou ganhar, eu não sei. Mas eu vou fazer uma prova a nível do que eu sei que eu posso entregar. E foi tudo isso que aconteceu em 2023. Porque eu trabalhei muito. E se você pudesse identificar o principal fator para essa virada de chave em 2023 e você ter tido resultados tão expressivos, qual foi o principal? Bom, eu vou falar porque essa é uma entrevista bem pessoal, então tá bom. Eu me agucei muito com a parte do autoconhecimento e o meu lado espiritual, sabe? Assim, eu acho que isso se funde, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, da gente... procurar ser um ser humano melhor para o mundo, para as pessoas. Quando a gente está em cima da bicicleta por tanto tempo e vencendo tantas barreiras, tantas físicas quanto mentais, você começa a melhorar como ser humano, sabe? Eu não sei que mágica que acontece, mas é um autoconhecimento que você começa a dar valor para um banho quente, para uma cama, para sua família, para você sentar na mesa e ter a mesa ali, você ter água, sabe? E eu comecei a dar valor a essas coisas. E aí, assim, aquilo foi tomando conta de mim e se fundindo muito com o meu lado espiritual, sabe? E foi uma coisa que eu queria mais. Então, sim, foi um ano que eu decidi fazer coisas que na minha cabeça era impossível. Tipo, o caminho da fé sem parar. Nenhuma mulher fez descendo por pedrinhas, né? Que é o oficial. Temos uma outra atleta, a Fernanda, né? Que fez, mas foi descendo por asfalto, né? Um outro caminho, né? Outro percurso. Mas são coisas que eu fiquei pensando. Eu falei assim... Não é impossível, sabe? Eu queria quebrar barreiras, assim, sabe? Foi um ano que eu falei, eu vou
fazer coisas que eu tenho certeza que somente com as minhas pernas eu não consigo. Então eu me baseei muito no lado espiritual, sabe? A minha fé deu um boom, assim. E principalmente porque eu tinha muito medo de andar sozinha. Eu tenho muito medo de andar sozinha, né? Pedalar à noite sozinha. E eu tinha que quebrar essas barreiras. De alguma maneira eu tinha que me apegar a alguma coisa, né? E aí, então, essa foi, assim, eu atribuo os meus resultados de 2023, primeiro pelo meu trabalho, que não foi incansável. Nossa, foram treinos, assim, de altimetria, assim, bizarros, assim, sabe? Que a gente conta e fala assim, não é possível. Eu treinei muito, eu pesquisei muito, mas eu tive um autoconhecimento e uma evolução da minha fé, que eu tava protegida, que eu podia ir tranquila naquilo que eu tava fazendo, que ia dar certo, que foi minha virada de chave, assim, pra resultados mesmo, sabe? Uhum. Foi isso. Sempre sozinha? Sempre sozinha. Raras as Por quê? vezes eu tive... Porque esse tipo de ciclismo é um pouco difícil de encaixar o ritmo com as pessoas. Não é sempre que todo mundo vai estar andando no mesmo ritmo. E são provas que você também não pode fazer junto, né? E assim, o meu marido faz o meu apoio sempre que ele pode, nesse tipo de coisa, principalmente à noite. Ele trabalha, geralmente eu treino de sábado e domingo os treinos mais longos. Aí ele vai de carro com o meu filho. E aí eles vão junto nos horários e lugares mais críticos, assim. Mas do contrário, eu treino sozinha mesmo. E nas provas também. E isso, assim, era um motivo de muita preocupação pra mim. Nunca foi, tranquilo, eu vou sair lá, vou rodar em tal lugar e tal. Então, essa foi uma das barreiras que eu tive que quebrar. E aí, um meio de quebrar essas barreiras foi me apegando, assim, ao lado espiritual. E entendendo que eu podia, não tava fazendo nada errado. E que eu tinha que continuar, sabe? Então, foi isso. E foi uma coisa que você foi descobrindo e construindo sozinha ou você buscou apoio de alguém? Você ainda tem algum tipo de acompanhamento psicológico? Porque ouvindo aqui parece que é fácil, né? Mas assim, até você acertar e se entender dessa maneira, eu imagino que também tenha sido um processo custoso. O Vinícius acompanhou muito isso, o Vinícius Martins. Ele, quando eu ganhei o Bikeman desse ano, ele me abraçou e ele falou assim... Eu cheguei lá meio... Eu brinquei que eu tava meio bruxa de 71, assim, porque eu tava tão sem sentimentos, assim. Tipo, pra mim, eu tinha trabalhado tanto pra aquilo. E na prova, quando você entra pra competir em uma prova de longa distância, significa você não vai fazer amigos, você não vai conhecer histórias, você não vai parar em botequinho pra tomar Coca-Cola. Você tá lá pra competir, pra entregar um resultado que eu tinha trabalhado tanto, sabe, assim... pra aquilo. E aí, assim... Você nem deve dormir na véspera da prova. Não, eu dormi, eu tava tranquila, assim, sabe? Eu tava tranquila. Eu sabia que eu ia fazer o que eu só queria entregar um bom trabalho. Era isso que eu queria. Ganhar o Bikeman era um sonho. Mas são muitas variáveis. Eu tava, pra não sofrer tanto quanto eu sofri quando eu tive, né, todas essas derrotas e tal, eu tava preparada. Eu falei, inclusive minha treinadora me ajudou muito com isso. Ela falou, você vai lá e vai entregar um bom trabalho. Não importa, não pense em outras pessoas, não pense em outras... a Mel, ela foi da equipe da Dani Genovese por todas as provas que ela fez. E ela era chefe de equipe da Dani. Então, ela orientava muito isso. Ela me orientou muito. Ela falava, quando você entra numa prova de ultra, você não pode ficar pensando em outras pessoas. Você tem que pensar em você. Faz o seu planejamento dar certo. Então, eu foquei nisso. Só que eu fui muito chata com todo mundo, a prova toda. Quando eu cheguei lá, eu tava assim... eu não chorei, eu não fiz nada. Eu tava assim, né? Aí, quando o Vinícius falou, ele abraçou e falou assim, eu sei o quanto você queria isso. Aí eu chorei. Acho que economizei de psicólogo naquele momento ali um tanto. Saiu tudo, assim, sabe? Tudo. E aí, assim, eu trabalhei muito pra isso, né? Mas... enfim, nem lembro mais o que você tinha perguntado. Você, na tua cabeça, na tua avaliação, e agora já se passaram alguns meses, você rendeu o que dava para ter rendido ou ainda você descobriu, fazendo reflexão, que daria para você ter feito melhor aqui e ali? Ai, olha, que sacanagem comigo isso. Só porque eu falei que eu não tava tão cruel comigo, né? Quando, na última subida ali,
que a gente sobe, aí a gente anda, depois que desce o Itatiaia, a gente anda 150 quilômetros de plano, e aí depois a gente sobe a Serra Nova, né, pra terminar o Bike Man. Aí na Serra Nova, eu costumava subir ela no acostamento, e o jeito certo de subir é na mão certa, na mão normal. E aí, o Vinícius veio me orientar no meio da prova. Ele falou, olha, você pode ser desclassificada e a polícia pode passar e tirar você. Então, eu prefiro que você suba na mão. Eu subo com você. Ele subiu andando comigo até um trecho ali que sai para Santo Antônio ali. Ele falou, você não pode andar na contramão. E eu vou andar na contramão. E ali mesmo eu falei para ele, Vinícius, eu já tenho um monte de coisa que eu anotei que eu quero melhorar para a próxima edição. Ou seja, eu já estava ali matutando o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, mas assim, tranquila e feliz com o que eu tinha entregue, né? Porque eu sabia que eu entreguei tudo que eu podia fazer. E o que resta para frente é aprendizado, né? Eu não olhei para trás num Bike Man e falei, puxa, eu não soube entregar tudo que eu... Né? Então, não, tava tranquila. E esportivamente é a melhor sensação que tem, né? A hora que você sabe que você fez naquele momento que dava para ter sido feito e... Eu nunca vivi nada do que eu vivi naquele Bike Man, assim, ter a sensação de ter entregue o que eu sabia que eu era capaz de entregar. Nossa, foi mágico. Eu passei uns 2, 3 dias em Alfa, assim, quando alguém falava, campeã, eu falava assim, nossa, eu tô sonhando, não é possível. E te ajudou como? Pra Cross Andes, por exemplo? A Cross Andes aí foi uma surpresa. Porque foi assim, eu já estava inscrita na Cross Andes em dupla com o Felipe, que é o meu marido. A gente ia fazer, combinado era assim, você vai lá, vai competir no Bike Man. Vai ganhar o Bike Man, que é seu sonho, tá bom? Beleza, depois a gente vai fazer algo em família, vamos passear. Mas, assim, com a rotina de trabalho dele, ele não conseguiu treinar tanto. E, assim, a gente decidiu por não ir pra Cross Andes. Não nos programamos e tudo. E entre a Cross Andes e o Bike Man, entre o Bike Man e a Cross Andes, né? Tem aí em torno de 1 mês e meio, um pouco mais. Aí eu terminei o Bike Man, passou umas 2 semanas, eu falei pra ele, eu quero correr a Cross Andes. Aí ele falou, nossa, você tá maluca? A gente nem se programou pra isso. Não tem como. E aí, de novo, eu fui aquela pé baixo que enquanto eu não consegui o que eu queria, eu não sosseguei. E aí, convenci ele da gente fazer uma viagem em família pra lá, pra Patagônia, que foi sensacional, né? Levar nosso filho, né? A gente nunca tinha viajado juntos pra fora do Brasil e tal. E aí, convenci eles de que eu ia competir, né? Competir não, na verdade eu tava bem tranquila com essa prova. Eu falei, como eu tive um resultado do ano do meu ano de 2023 muito bom, vamos levar isso pra uma prova a nível mundial pra eu ver como eu vou me comportar, como vai ser meu resultado. Eu tava curiosa pra ver isso, sabe? Não era nada que, nossa, chega lá, tem que ganhar. Tava super tranquila nessa prova. Até os 2 primeiros dias tava muito frio, muito, muito dura a prova. E eu queria voltar pra casa. Eu falei assim, pro hotel. Me comuniquei com eles. Eu falei, olha, eu não tô tão afim assim, sabe? Não é algo que tá 100%. Vocês pegaram neve, né? Pegamos neve, assim, 2 pontos da prova e tal. E eu não tava conseguindo lidar com o frio, né? Eu tinha estudado muito como tem que ser feito todo o processo, a técnica para poder passar por essas situações. Porque é diferente totalmente do que você pegou aqui, né? Por mais frio que você tenha passado aqui, é completamente diferente. Quem não tem a técnica necessária ou os equipamentos necessários para esses tipos de prova, não consegue completar. São provas sabe? São detalhes de prova, assim, que eu fui aprendendo, né? E aí eu falei, eu quero voltar pro hotel, vocês estão quentinho aí, passeando e tal, e eu aqui sofrendo num negócio que não tá rolando. E eu tava em quarto já, nessa hora, mas tava todo mundo desistindo da prova, ninguém conseguia avançar, tava tipo sensação de -4 graus, assim, com chuva. Nossa, tava horrível. E aí, enfim, aí eu falei, não tava tão afim, só que aí eu falei, ele me falou, o Felipe falou assim, a gente não veio aqui pra passear.
Aí virou a chave dele. Ótimo, Você não veio aqui para passear. Então, você vai tentar tenta pelo menos chegar até a próxima cidade, porque eu tava no ponto de ônibus nessa hora da comunicação. É porque nessas provas até desistir é complicado, né? Até Não é igual no complicado. triatlo, que você para, vai passar alguém, você vai entrar num carro, vai voltar pro hotel. Não dá pra desistir assim tão facilmente. Aí ele falou, tenta chegar até a próxima cidade, né? E aí lá você avalia com calma e tudo mais. E aí foi o que eu fiz. Na hora que eu cheguei nessa próxima cidade, tinha acho que no café, era uma casa de uma senhora, era um café. Tinha uns 15 atletas do mundo todo. Todos na beirada do califador, assim, secando suas roupas, suas meias, todos descalços, colocando as capas pra secar, todo mundo tremendo de frio. A senhorinha que atendeu a gente não sabia pra quem ela dava café primeiro, o que ela fazia, a gente tava em situação bem crítica. E eu vi e falei, caramba, tem gente do mundo inteiro, eram só homens ali, as mulheres eu estava em terceiro ali, naquele momento. Não, ou em quarto, eu não me lembro. E aí eu falei assim, nossa, eu sou brasileira, eu acho que eu tenho menos experiência com frio, mas olha só, gente do mundo inteiro que tem experiência e tá sofrendo. Eu falei, não vou largar esse osso, não. Aí foi que eu falei, eu gostei da prova, agora eu quero. Que legal, cara. Foi, aí ali eu falei, não vou desistir. Você aí... se fortaleceu. Porque... Sempre assim, nessas provas. Eu começo muito fraca, sabe? A gente começa fraca porque o corpo tá muito forte, mas a cabeça não tá. Aí passa o primeiro dia, aí meio que dá uma equalizada. O corpo já tá mais surrado, mas a cabeça ainda não cresceu tanto. Quando passa o terceiro dia, que o corpo tá muito surrado e a cabeça tá muito forte, é ali que você fala, ninguém me tira daqui, sabe? É um negócio muito legal. É por isso que a gente tem que resistir, né, nos esportes de endurance ou de ultra endurance, tem que resistir um pouco no começo. Uhum. Porque tem até um ditado, não sei, eu já ouvi algumas pessoas falando que a hora que você acha que você não aguenta mais, que você quer desistir, ainda você tem, sei lá, 30% para render, né? Mas você tem que vencer essa barreira, porque se na primeira pedrinha que tiver você quiser parar, você não vai ter a possibilidade de sentir o que você sente. Né? O primeiro dia é um terror mental, porque você quer parar, seu corpo tá doendo, tudo dói. Não é um negócio que você ainda tá no flow, sabe? Pelo menos pra mim é assim, né? No segundo dia ainda é um pouco de briga mental, mas no terceiro em diante o negócio é o buraco aí embaixo, viu? Ali, eu acho que se arrancar um pedaço do meu dedo ali, eu continuo. Eu assisti um atleta falando, pode me dar um tiro no peito que eu continuo. Raquel, poxa, pra quem pedala pouquíssimo tempo, assim, pedala, né, como esporte, para quem não tem um histórico de atleta, né? Você está com 32 anos. Está numa idade ótima, isso é um fato. Mas assim, tá dando muito certo, né? Alguma coisa você falou aqui no comecinho sobre dom, né? Alguma coisa de fato você tem que te proporciona esse desempenho que impressiona. Você acha que você colabora de alguma maneira para isso? De que maneira? Tem alguma coisa que você faz que você fala, cara, acho que isso me dá, é a cabeça, é a tua alimentação? Você faz algum outro tipo de preparo, musculação? Sim, tem. Pilates. Pilates. Eu vi no teu Instagram você fazendo alguns exercícios. Eu faço Pilates porque eu acredito, eu não sou fã de academia e nem de funcional. Eu fazia muito funcional e eu sei que é uma ferramenta muito importante. Né? Mas eu não me adapto e não é um negócio que me deixa muito feliz, então eu não faço mais. Pra tristeza da minha treinadora, que ela pega no meu pé. Mas eu faço pilates de 3 a 4 vezes na semana. E a gente trabalha muito a caixa de força, né? E em cima da bicicleta, que não me faz ter dores, né? Eu acredito muito que seja isso. Né? Eu me alongo muito, assim, então tudo isso... eu não abro mão, que eu acho que é o que me ajuda, extra bike, sabe? Nos treinos extra bike. Então quer dizer que se a Vicky de Sá, a Helena, a Raquel, a Patrícia Volpato, se elas quiserem ganhar o Bike Man, tem que fazer mais flexão de braço, é isso? A Vicky já ganhou várias vezes. Não, eu tenho uma história com a Vicky muito assim, né? Porque quando eu... fui em 2022, eu já sabia que a Vicky seria algo a quebrar a barreira Vicky, porque ela é uma pessoa leve e que é rápida.
Ou seja, ela é uma escaladora muito boa. Eu tenho 70 quilos, eu sou de passada, eu tenho uma passada muito forte, mas eu sofro muito. Você mede quanto? 1,75? 1,73. Você é alta, né? Eu achei que você fosse um pouquinho mais baixa. E eu não, assim, pra subidas longas eu quebro. Eu ponho bastante potência em subidas, sei lá, até 1,5 km, 2, assim. Mas assim. E aí, assim, eu tinha muito isso, né? Que, ai, meu Deus, toda vez que ia competir, a Vicky tava lá e ela me dava maior lavada, assim, porque... e aí, uma vez, a gente competiu juntas. E foi em... Pedra Grande. A prova tinha 40 quilômetros com 1.500 de ganho e era bem técnica. E aí, ela largou comigo, e aí ela ganhou de novo de mim. E aí eu sempre tinha essa, sabe? Assim, nossa, caramba, né? E aí ela tava me esperando na linha de chegada e aí ela me abraçou e falou... E o meu B tava junto comigo, assim. Ela falou assim, a sua mãe é fantástica. Ai, caraca, ali me quebrou, sabe? Eu falei assim, nossa, como eu sou idiota, né? A gente põe pessoas que a gente acha que tem que... sei lá, para chegar num resultado e no fim somos todos seres humanos, né? A gente não tem que ficar com essa, porque ainda tem, nossa. Então, assim, a Vicky é uma grande inspiração para todas as mulheres do ciclismo de longa distância. E a Paty também, a Paty completou o Bike Man agora. A Helena, ela é super ativista no ciclismo, principalmente para as mulheres. Eu tô no grupo de mulheres de gravel. Aham. E ela faz um trabalho incrível também, sabe? A Jéssica. Nossa, assim, eu acho que as mulheres todas do ciclismo de longa distância, dadas suas proporções, elas são combustível para outras mulheres, sabe? Principalmente para começar. E eu acredito muito nisso. Eu levo minhas redes sociais sempre tentando impulsionar as pessoas a que elas acreditem. Acreditem, eu sempre falo isso. Tudo começa quando você acredita em algo, né? É mágico, né? Quando você acredita e põe sua força, toda a sua energia naquilo, dificilmente dá errado, sabe? Assim, pode dar errado, mas você vai voltar lá e vai tentar de novo. Dá errado no primeiro momento, mas no final vai dar certo. Então, o meu 2023 foi isso. Eu pus muita energia. E deu errado em 2022. Só que eu quis corrigir e eu tinha uma mente de que eu queria entregar. Então, e eu acho que isso, as pessoas verem a minha trajetória e falando da parte social, né, como eu posso contribuir, eu acho que isso deixa mais humano para quem quer fazer, sabe? Gente, eu vim de uma realidade de todo mundo. Principalmente, eu não sou aquela mulher que é autossuficiente na vida, assim, sabe? Eu tenho um contexto que eu cuido da minha família, sabe? Eu não tenho uma renda de que eu trabalho, vivo do meu trabalho, não. Então, a gente é uma família tradicional, como era antigamente, sabe? E, assim, se eu posso, caramba, todo mundo pode. Dadas suas proporções, é só você querer, né? Eu carrego essa bandeira comigo. Eu acho que esse é o meu propósito social, sabe? Uhum. Você é questionada a respeito do fato de você ser uma mãe? Ah, mas isso que você está fazendo é perigoso? Muito? Muito, muito. E é difícil para mim também, sabe? Lidar com isso, porque eu tenho que voltar bem para casa. Só que eu não posso me anular por isso. Então, é uma gangorra, assim, lidar com isso. Por exemplo, agora... eu tenho a chance de competir na Colômbia agora, no mês que vem. Uhum. E para fazer a Transcordilheiras e completar as 3 provas de ultra da América do Sul. E só que eu fico pensando, caramba, será que é seguro? Não é? Então, isso ainda para mim tem um peso muito grande na minha balança, sabe? Ser mãe, ter a minha família. Então, eu ainda tenho... isso pra mim. Isso precisa ser trabalhado, né? Porque também é uma coisa... eu arrisco dizer que é uma coisa que uma mãe nunca se livra, né? Pelo menos uma mãe normal. Eu nem quero, sinceramente, me livrar. Porque é uma parcela da minha vida que eu acho muito importante, né? Não, mas digo assim, desse peso. Será que eu pedalo mais? Será que eu tô fazendo certo? Eu podia agora estar com o Bernardo brincando aqui no sábado à tarde. Você tá lá no meio do mato, passando frio, né? Mas o pé é muito tranquilo com isso. Não, digo, mas você... não, a criança tudo bem, mas você não se cobra? Não,
Não, porque eu acho que por isso. Porque ele é tranquilo com isso. Ele não é uma criança apegada comigo, sabe? A gente, desde o começo, incentivou ele a ser muito autossuficiente, sabe? Sempre dormiu no quarto dele, sempre fez as coisas dele sozinho, sempre foi... Não, vai encorajando ele. Então, quando ele me vê fazendo essas coisas, ele mesmo me passa a segurança de que não, que continua. Legal. Ele brinca comigo, ele fala assim, ai mãe, hoje eu vou fazer um treino, mas eu não posso. E o bichinho treina, viu? Eu não posso, o meu treino hoje é sem parar. Aí eu falo, hoje eu só vou dar uma descansadinha, tomar um café, mas eu tenho que continuar. E aí ele me vê, sabe? Cara. Então isso me dá uma força. Quando eu vou fazer provas, assim, que eu sei que o meu psicológico pode balançar, eu ponho uma foto dele na minha bicicleta. E isso é meu combustível. Então, assim, tem um peso que eu acho que o medo, ele é seguro, né? Ele é seguro, dadas as proporções, que é um medo que eu não quero perder, porque eu quero voltar pra casa, eu quero ter mais filhos, eu quero construir mais coisas, eu quero também, num lado profissional, também quero desenvolver projetos, a gente tem projetos em família para desenvolver. Então, assim, é um medo que eu acho que eu não quero perder. A crítica sempre vem, principalmente da minha família, né? Porque eles têm medo... Não da minha família, do meu marido, né? Sim. Mas a minha família, mãe, irmãs, é seguro, não, né? No meio do nada. Então, assim, vem. Só que também tem que pôr um filtro. Quem vive comigo? Minha realidade é meu filho e meu marido. Eles estão felizes com isso. Encontrar esse equilíbrio entre o que te satisfaz e o que você tem, a responsabilidade. Responsabilidade, né? Não pode perder essa balança, eu acredito. Se você tivesse que escolher um tipo de bicicleta para pedalar pro resto da vida, qual que seria? Uma das minhas? Pode ser assim? Porque eu montei uma bike que eu tô apaixonada por ela. A gravel, ela é uma gravel. bike... Sim, é uma bike fantástica. Com certeza é gravel. Porque me possibilita conhecer todos os lugares em uma bicicleta só. Então nem tem como. Eu ainda consegui... montar uma gravel, né, tipo assim, ela já é tão boa, eu consegui ainda botar uma suspensão num quadro HT, que eu fiz uma bike que eu corria cross antes, que essa bicicleta você pode pegar o terreno mais técnico de mountain bike que ela passa, então a gravel é fantástica, eu gosto muito. E você competiu de bike, né? Você ganhou uma prova do Brasil Ride, o Giro da Itália, e depois você participou já também do 12 horas de mountain bike. O 12 horas mountain bike é legal, né? É difícil, né? Eu não gosto muito de mountain bike técnica, assim, eu sou mais estradão. Mas essa foi uma das barreiras que eu quis quebrar psicologicamente. Eu achava que era impossível eu fazer algo tão técnico assim de mountain bike. Essa e o Caminho da Fé foram as duas coisas assim que pra mim era impossível. Eu falei assim, não, isso não é pra mim, não acho que eu não consigo. Mas aí eu tinha que quebrar esse impossível da minha cabeça, se eu quisesse seguir. E foi o que eu fiz. Quando primeiro, eu não sei na ordem, eu acho que primeiro foi o 24 horas, o 12 horas, o MTB 12 horas, que há 2 semanas antes eu não conseguia nem completar o circuito inteiro. Aí a minha amiga, a Flávia, que é companheira de equipe hoje, né? Ela foi comigo e pegou na minha mão. Ela anda muito bem de mountain bike, ela e o marido, e elas me ensinaram a passar por todas ali aquelas raízes, erosões, aquilo tudo lá, que pra mim era, meu Deus, eu vou capotar aqui. E eu não, nossa, assim, foi quebrar limites ali, assim, eu fiz 20 voltas na pista e a ganhadora acho que fez 22 voltas. Então, assim, depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, como a gente cria coisas na cabeça, limites, que se a gente não se dispõe a quebrar, a gente nem sabe que a gente pode chegar lá. Exato, precisa ter um pouquinho dessa coragem, desse incentivo, desse empurrão, né? Pois é. E aí, então, foi isso, né? Sobre... coisas que eu achava que não era possível. E da onde, você já identificou de onde que vem essa coragem, essa vontade de ser assim, de estar querendo esses desafios, né? Porque no começo também você disse que naquela corridinha lá dos 6 quilômetros, o que te chamou a atenção foi essa história do desafio. Do desafio, né? Da onde que vem isso? Ser dois, tem um parente distante que foi bandeirante, alguma coisa assim? Nossa, caramba, eu não sei. Eu não sei de onde vem isso. Eu não sei, porque eu sempre fui muito intensa no que eu faço, a minha vida toda. Eu sempre mergulhei muito de cabeça nas coisas que eu fazia, então eu não sei de onde vem isso. E às vezes eu até sofro um pouco com isso, porque
Às vezes eu falo, meu Deus, por que que põe uma vontade na minha cabeça que eu sei que eu vou sofrer tanto com aquilo? Você pensa isso? Muito, muito, muito. Mas alguma coisa maior te chama para ir Sim. lá e enfrentar isso. Me chama. É. E não é nem o ganhar, é enfrentar e falar que é possível. Putz, você entregar um negócio bem feitinho, assim, sabe? Caramba, eu fiz. Nossa, isso é muito legal. Você acha que você hoje é uma mulher melhor em todos os sentidos do que você era há 3 anos, quando você começou? Sim, muito mais madura, emocionalmente, principalmente. Sabendo lidar, porque quando a gente aprende, o esporte é a faculdade para a vida, porque a gente pega tudo que a gente aprende e leva para a vida. Então hoje a qualidade da relação com o filho, com o marido, com as pessoas, sabe? Não é não, sim é sim. Então tudo isso, sabe, é uma evolução que o esporte trouxe para mim. Então, com certeza, eu sou bem diferente. Melhor, eu acredito. E o que você acha que a bicicleta tem também de tão especial, né? Eu tenho uma relação super especial com a bicicleta, tenho uma hipótese aqui para o meu caso, mas muita gente também já passou por aqui e tem essa história com a bicicleta, né, cara? Mesmo, sei lá, né? Eu fui um triatleta, mas a bicicleta sempre esteve presente na minha vida e é uma coisa que eu não consigo passar muito tempo sem. Eu adoro a sensação de estar em cima da bicicleta. E no teu caso, assim, o que você acha que a bicicleta te traz, que você adora a bicicleta? Então, a bike em si, né, é um negócio meio mágico. Eu também não sei muito bem explicar sobre isso, porque tem dois lados. Tem o lado esporte e tem o lado a bicicleta, né? Que eu passo horas estudando de bicicleta, eu dou muita dica nas minhas redes sociais sobre equipamentos, sabe? Então, estudar sobre bicicleta é quase um vício, assim. Acho que eu tenho hiperfoco nisso. Eu nem sei explicar por quê. Quantas bicicletas você tem? Não, eu falei pra ele não perguntar isso. Acho que, deixa eu ver, 5 ou 6 eu acho que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bicicletas eu tenho. Tenho 2 gravel, uma de estrada, uma elétrica e uma mountain bike. E assim, eu tenho vontade de testar muita coisa. Se eu pudesse, eu testaria bikes de várias marcas para, sabe, formar opiniões, as minhas próprias convicções do que eu gosto, do que eu não gosto. Sabe, eu sou muito crítica com isso. E não tem nada a ver com o esporte. É da bicicleta. Então, eu tenho um foco muito grande. Eu gosto muito de estudar muito sobre equipamento e bicicleta. E eu não sei de onde vem isso, não. Você tem visto, ou conversado e visto, já que você também não está tanto tempo assim, mas assim, que as mulheres estão se sentindo mais à vontade, vamos falar aqui do ciclismo, e eu vou citar aqui uma passagem que foi recente, foi na semana passada. Eu estava pedalando com um amigo meu, que é do mountain bike, que é de BH, mas está morando em São Paulo, e a gente estava na USP, e ele comentou comigo, assim, do nada, ele voltou, ele está morando em São Paulo faz pouco tempo, e ele falou, cara, como tem mulher pedalando, e não sei se era uma segunda, uma quarta ou uma sexta, aí parece que tem mais mulheres, eu não sei porquê, acho que na terça e na quinta dilui entre os homens, mas quando você vai numa segunda, numa quarta, numa sexta, cara, de repente você vê pelotões de mulheres, né, e vários, não tem só mais a Lulu Five da Gisele, tem outros. E ele falou que em BH ele não vê isso. E aí eu falei para ele, cara, eu acho que é porque assim, onde tem, vai ter cada vez mais, porque aí as mulheres vão vendo, vão se animando, você chama a sua amiga, que chama a amiga, que chama a prima, que chama a irmã, que chama a cunhada, e aí a coisa aumenta. Eu não sei, eu preciso até, tô devendo uma gravação de novo com a Gisele aqui, eu não sei se os números estão aumentando, se algum tipo de estatística, mas você acha que as mulheres estão se sentindo mais à vontade, estão indo mais para a bicicleta, com todos os contras, infelizmente, que a bicicleta tem, de segurança, de acidente, de falta de locais para pedalar, aqui em São Paulo principalmente, né? Mas o Brasil inteiro é um lugar ruim para se pedalar, né? Vamos e venhamos. Sobre segurança, né? Não, e as estradas são ruins, ou tudo, né? Infelizmente, a gente não é um país convidativo para pedalar na estrada, né? Fora de estrada, se discorda?
Discordo. Porque na nossa região é muito bom. E é pertinho de São Paulo. Quem tem a oportunidade, eu deixo o convite pessoal para indicar lugares, ou até mesmo a gente pode Aqui em pedalar Campinas, juntos. Jaguariúna. Jaguariúna, Olambra. A gente tem um circuito ali que é Caminhos do Interior. São cidadezinhas próximas, interligadas, que você pode pedalar. A minha região é sensacional. No asfalto, e fora do asfalto. E terra. Aham. E mountain bike, técnico e estradão. Então, ali, a minha região, eu não posso reclamar. O que eu tenho, né, receio é quanto à segurança, que isso aí é realmente um problema nacional. Mas locais seguros, assim, acho que a gente tem boas opções ainda. Aham. E aqui próximo de São Paulo. Uhum. Esse é um trabalho até que eu fazia com a CCR, né? Que eu comentei. Sabia. Aham. A gente mapeou algumas rotas, possíveis ciclorotas, né? Eu participei desse projeto junto Legal. com alguns outros ciclistas Aham. para dar opções para se sair de São Paulo e pedalar em locais seguros, né? Aham. Enfim, mas eu acho que as mulheres, eu tenho visto sim um crescimento das mulheres no ciclismo. E isso é muito legal e se refletiu, por exemplo, na modalidade que eu estou inserida, que é o gravel longa distância, no Bikeman desse ano, que foram 7 mulheres inscritas. Que legal. E 4 mulheres que finalizaram. Aham. Foi o recorde, né, disso aqui no Brasil. E então, assim, eu tenho visto, e muitas delas, assim, me perguntam coisas como que Bretelli usa, que selinho usa, que faz, como lidar com os medos. As mulheres se ajudam muito, não se ajudam? A gente se ajuda muito, muito. A gente criou um grupo, por exemplo, pro Bikeman desse ano, que tinha umas mulheres que viriam de fora. A gente criou um grupo e a gente se ajudou muito. Eu não enxergava nenhuma delas como oponente, sabe? A gente se ajudou. A tal lugar você tem lugar para descansar, tal lugar você tem lugar para água. Quem passou na frente, a gente avisava, tal lugar tá assim, assim, assim. Tipo, no nosso grupo. Então, é uma união muito boa. E, assim, dadas as proporções, eu acho que o ciclismo, o gravel e o ciclismo de longa distância, a gente não tem tanto esse lado competitivo. Já o de estrada e o mountain bike, eu acho que por ser provas curtas, não tem tanta união, né? De pegar uma na mão da outra e falar, vamos fazer tal coisa, enfim. Mas tem também. O grupo de mulheres, no geral, eu tenho visto elas bem unidos, assim, uma puxando a outra. Eu fiz um vídeo essa semana estendendo o convite para que os homens também possam estender a mão para as mulheres, sabe? Eu vi. Porque isso é muito importante. É muito fácil falar, nossa, é perigoso, não sai de casa. Sendo que você pode mudar a realidade de outra mulher, ou de outro homem, ou de outra pessoa, vamos dizer, em pessoas. Então, falta essa união, sabe? De convidar o outro para pedalar, de convidar o outro para se desafiar. É uma corrente, né? Uhum. Mas eu tenho visto que melhorou um pouco. E os homens têm sido receptivos? Comigo? Ou no Com geral? as mulheres, de uma maneira geral, pela tua percepção? Comigo sim. Sempre me trataram igual. Até tava brincando outro dia que eu fui fazer um treino. Eu achei que eu ia ficar só na roda. Me botaram pra revezar. Olha lá, isso já é um avanço, assim, né, comportamental para os homens. Não, todo mundo é igual. Não tem nada de tranquilo, não. Uhum. E aí, enfim. Eu acho que os homens... muito também do comportamento com o qual a gente se coloca, né? A mulher, eu acho que a gente tem que saber diferenciar e falar, não, a gente tá aqui, não tá a passeio, né? Então, todo mundo, dadas as proporções de respeito, no lado social, todo mundo tem que se ajudar. Então, eu acho que sim, que eles têm dado essa visão. Tem homens que mais, tem homens que não muito. Tivemos alguns acontecimentos chatos aí nessa semana quanto à segurança das mulheres. Eu vi muitos homens, não, mas isso aí mulher não podia, né? Isso aí não... Só que é tão fácil, né, falar. Não pode estando na posição de ser homem. A gente não quer dizer isso, a mulher não pode. A gente não não pode. Deveria dizer, né? Então vem cá, eu vou te ajudar, vamos junto. Então, assim, essa é a posição que eu acho que o homem tem que assumir, né? E eu tenho visto, sim, eu não posso reclamar. No meu meio e comigo, os homens sempre foram bem receptivos e incentivadores e acolhedores, no geral. Uhum, que bom. Bom, você ganhou a prova dos sonhos. E qual que é a próxima prova dos sonhos? Minha prova meta do ano de 2024 é
Badlands. Uau, que legal. Badlands, eu fui aceita... Ai, fiquei tão feliz, porque eu fui aceita pelo meu currículo, caramba, eu fiquei assim... Sério? Porque lá, assim, esgotaram as inscrições muito rapidamente. E até então, esse ano, eu ia tirar um ano pra gente concluir alguns projetos pessoais. Talvez eu queria ser mãe de novo, a gente quer montar um negócio e tal... Só que eu surfei uma onda tão boa, assim, esse ano de 2023, e muitas portas se abriram, obviamente. E aí a gente pensou, será que é o momento de tirar o pé? Vamos continuar? Então vamos. E aí eu peguei essa prova e já tinham fechado as inscrições, né? E aí tive a oportunidade de apresentar um pouco do que eu tinha feito e entrar como vaga de atleta mesmo, né? Que legal, parabéns. Ah, obrigada. Eu fiquei legal. tão feliz. Eu recebi essa notícia no Natal. Eu fiquei... eu passei na USP. Foi muito legal, sabe? Então, assim, essa vai ser a minha prova. Porque é uma prova, eu acho que vai ser pior do que o Caminho da Fé, talvez, não sei. É meio no nível do caminho. É uma prova de 750 quilômetros com 18 mil de ganho, se eu não me engano. Nossa. Só que pega altimetrias de quase 4 mil metros acima do nível do mar. Então, e desértico, né? A prova acontece no deserto, o deserto, eu não me lembro o nome. Badlands se chama mesmo o deserto da Europa, não é aquele único deserto da Europa? Acho que não. Tá meio recente pra mim ainda, então eu não sei detalhes, eu não estudei essa prova, então posso estar falando alguma informação errada. Mas eu sei que é dura. Muito, muito dura. E tem, assim, participação de atletas do mundo todo. É uma das provas mais cobiçadas. Por exemplo, a lista de espera estava para 1.800 pessoas, com 22 países participando da prova. Nossa, caramba. Vai ser muito legal. Eu tô muito animada. A história da altitude que é difícil, né? Porque você não tem como saber se você vai se comportar bem, né? Provavelmente você não vai fazer um training camp, sei lá, na Bolívia, né? Será? Não dei a ideia. Essa ideia surgiu, né, já. Porque a questão da altitude... Na Colômbia, talvez, no mês que vem, né? Eu não sei, talvez não. A altitude tem gente que não se dá bem, né? Por algum motivo, enfim, ainda mais vai fazer esporte, né? Tem que ir com a mente limpa, né? Entregar o melhor trabalho possível, assim. Se não der certo, tudo bem. Mas eu vou estar com a mente limpa. Que mês que é? É 1º de setembro. Lá. 1º de setembro, isso. Vai ser. Cara, que legal. Parabéns, meu. Que legal. E para terminar, você tem algum ídolo que te inspire? Pode ser dentro ou fora do esporte? Uma pessoa assim que é a tua motivação, que você fala, cara, meu, olha que é essa atitude dessa pessoa, que legal. Ou pessoa que tá viva, que já morreu. Minha principal inspiração é minha irmã. Minha irmã é uma pessoa que... ela é muito correta, ela... nem sei como que eu posso falar sobre ela. Ela é demais, assim. Então, pra mim, a minha inspiração como mulher é a minha irmã. Como atleta, eu admiro muito a Dani Genovese. Que legal. A Fernanda Keller. E também a uma atleta que foi a que ganhou a Badlands esse ano, que eu vou... Ai, meu Deus, o nome dela... esqueci. Ai, meu Deus. Depois a gente puxa aí, né? Tá, mas você admira ela. Deixa eu olhar ela é aqui. mais forte. Ela é a atleta hoje a mais forte que a gente tem no ciclismo de longa distância. Ela é uma inspiração, justamente porque ela também não tem esse lado... Eu li uma entrevista que ela deu pro Strava e eu me identifiquei muito com ela, assim como eu me identifico com a Dani, pelas falas delas, que elas simplesmente têm a vontade de seguir e elas se sentem mais fortes a partir do início da prova. Então eu fico pensando nelas, se elas chegaram onde elas chegaram, com os resultados que elas chegaram, eu consigo também, sabe? Então elas pra mim são grandes inspirações, assim, muito. Eu não vou lembrar o nome, porque eu tenho lapso de memória bem grande. Ai, eu tô tentando achar aqui. Cynthia Fraser. Cynthia, a Cynthia, ela mesmo. Desculpa, gente, eu sou assim mesmo. Então, a Cynthia, pra mim, é uma grande inspiração. E depois que eu li a entrevista dela,
dando detalhes de como ela planeja, como ela corre uma ultra, eu falei, cara, essa mulher é muito incrível. Ela parece, assim, com um pouco com o que eu penso. E eu gosto delas, eu gosto do jeito que elas levam o esporte, assim, as duas. E sem contar que os melhores resultados da Dani, ela teve com 50 anos, assim. Você conhece ela, assim? Já conversou com ela? Já conversei com ela. Já conversei com ela. E... cara, ela é demais. Ela pra mim, acho que é a top das inspirações, assim. De tudo que ela faz. Cara, que legal. Que legal. Ela é uma pessoa fascinante, né? E a maneira como ela encarou os 2 Race Across Americas que ela fez e venceu, com 10 anos de intervalo entre um e outro. É de tirar o chapéu. Por isso que você falou Mel. Eu falei, cara, eu já ouvi falar aqui esse nome, que não é um nome comum, não sei se é apelido ou não, mas eu falei, eu já ouvi falar aqui nesse nome de Mel, então provavelmente veio através Mel Teófilo. da Dani. Mas é uma ciclista fantástica, uma atleta fantástica, né? Porque não é só ciclista, né? Pra mim, eu acho que o ápice do sucesso é ela, o jeito que ela levou tudo, como ela leva o esporte, como ela concilia o esporte com a família, porque ela tem filha, casada. E como também a família dela leva o esporte, né? Como respeita tudo isso pra ela. Então, pra mim, isso é inspiração, né? No resultado, como eu falei, não é o resultado que me motiva tanto, mas sim as pessoas, né? Como ela como ela leva as coisas. Isso aí foi muito legal. Bacana. Bom, quer dar um último recado antes da gente encerrar aqui a sua primeira participação em um podcast? Você vê que virão outros, hein? Obrigada. Pode apostar. Nossa, foi tão legal. Eu adorei. Eu tava um pouco nervosa. Nossa, foi muito legal. A minha mensagem que eu sempre falo é que a gente não tem que ter medo de fazer coisas difíceis só porque são difíceis. A gente tem que quebrar esse paradigma na cabeça de que, nossa, mas simplesmente você tem que saber se você quer. Se você quer, é o combustível necessário. Então, assim, não tenham medo de fazer coisas difíceis. Vai doer? Vai, né? Vai ser difícil? Vai ter contratempos? Vai, mas você tem que saber ser adaptável. Então, assim, tenham coragem de saber, de sair de onde você está para conquistar algo novo. Isso vai te levar a outro nível psicológico, mental, num contexto que você está inserido, vai te dar autoconfiança. Então, essa é a minha mensagem para as pessoas. Tenham a mente forte e o corpo forte, porque aí você é imparável, assim. É uma mágica. E você vai sentir orgulho de você, pode ter certeza. Que legal. Encerramos com chave de ouro. Obrigado, adorei te conhecer. Boa sorte aí no ano de 2024. Obrigada. E já você volta aqui para contar suas próximas aventuras. Tá combinado? Bom, combinado. Legal. Obrigado, Raquel. Obrigada adorei. Obrigada a você. Muito obrigada. Tchau. Tchau. E é isso, que mulher bacana, espero que você também tenha curtido essa conversa. Adorei conhecer a Raquel, muito obrigado aí mais uma vez a Paty Volpato e a Helena por terem sugerido esse bate-papo aqui com a Raquel. E durante a nossa conversa a gente fez referência aqui a várias pessoas que passaram pelo Endorfina, vou citar aqui algumas. Doutora Fernanda Lima, que teve num episódio muito legal, já faz alguns anos, com a Patrícia Campos, nutricionista, Maria Eugênia e a Gisele e a Camila da Lulu 5, me lembrei aqui por conta da equipe que participou aqui, a Raquel. Mas teve a Vicky de Sá, teve a Helena Coelho, teve o Pedro Morgante, teve o Vinícius Martins, a Dani Genovese e o Fernando Zogaibe, que ganhou a edição de 2022 do Biking Man. Então, se você quiser ouvir ou assistir esses episódios, vai lá no endorfinabr.com, clica no nome dessa pessoa, digita o nome dessa pessoa que você vai achar todos os episódios lá no meu site ou nesse agregador mesmo de podcasts que você está ouvindo aqui ou no YouTube, onde a grande maioria dos episódios você já pode ouvir então em vídeo. Aliás, todos você pode ouvir em vídeo e a partir de junho de 2021, se não me engano, junho de 2021, você já consegue assistir a cores no YouTube, no Endorfina BR. Esse é o meu canal no YouTube. Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu venho dizendo, o ano de 2024 começou com o pé direito, já lá com a Raíza Golão, e a gente segue mantendo o alto nível, então, aqui com esse episódio da Raquel, e você não perde por esperar os próximos episódios do Endorfina. Obrigado e até a próxima. Gostou do vídeo? Dê o seu like.
e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.